Até que a Bíblia fala muito bem, né? Até quando a Maria ficou grávida, né? Já tinha um plano ali para o Sim, menino Jesus, né? claro. Então, assim, as pessoas falam assim, não nasceu ainda, então não tem vida, ali é só um feto, né? Meu Deus. Né? Então, assim, a Bíblia já fala de uma gravidez e de um plano De um plano. assim, planejado, né? Já Já um E de plano salvação, né? um plano, exatamente. Já tinha tipo Traçado, de uma né? Um história plano já traçado. para aquele feto, né? Então, assim, a galera pensa que não nasceu, então não tem vida. Que vem vida quando nasce, né? Se fosse na época de hoje. Talvez, né, com essa cultura aí, né, que eles adotam aí. Imagina, falar, não, esse filho não é desejado, então vou resolver, né, a minha Exato. maneira. Imagina, então, realmente, já tinha um plano traçado e realmente a gente tem que ser muito contra isso, né? Exatamente. Muito contra mesmo. Sim, por isso que a igreja bate nesta tecla, vai defender sempre. E alguns grupos radicais da sociedade não entendem, taxam a igreja, mas a igreja que mais defende a vida é a igreja católica, nesse sentido, entende? Então é muito importante os sacerdotes falar isso. Eu sei que também tem igrejas evangélicas que não aceitam o aborto, Sim. né, que elas batem mesmo de frente. É quando no Brasil queriam legalizar o aborto, várias igrejas se uniu com a católica para lutar lá no Congresso em Brasília para que essa lei diabólica não fosse aprovada. Não fosse. Né? É o assassino, né? O genocídio tão grande, né? Veja o que Herodes fez. Né? Quando ele se sentiu ameaçado, ele mandou matar todas as crianças. Né? Porque ele pensou, nesse meio vai estar Jesus. Nesse meio vai estar o menino Jesus. Exato. Porque o reinado de Jesus não é deste mundo. É um reino de glória, de poder. Então Herodes ficou assustado porque ele pensou, o Messias vem tomar o meu reino. Então vamos matar. Então desde que Cristo nasceu até a crucificação foi perseguição. Porque pensavam que ele era um revolucionário. Mas Jesus não era um revolucionário. Jesus não era um líder político. Né? E o pessoal pensando que ele falava de um reino, mas a galera não entendeu que o reino não era glória, aqui. Era um reino espiritual. Não era aqui. Não, por isso não. que perseguiram. Exatamente. Lembre-se que quando Pedro cortou a orelha de Malco, né? Jesus falou que Pedro, guarda a tua espada, porque o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos haveriam de lutar. Então Jesus deixa bem claro que é a eternidade. Que ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Né? Ele não estava falando de um reino aqui político, daqui desse mundo, de libertação desse mundo, como alguns pensam e até mesmo pregam, né? É verdade. Padre, você poderia falar sobre esse apocalipse? Como que vai ser o fim, né? Esse mundo vai realmente acabar em fogo? Como que o pessoal fala, né? Vai acabar em fogo? Você poderia falar mais ou menos como que vai ser? Falo-se, né? Então, só assim, dizendo para vocês uma palavrinha, né? Que não precisa vocês ter medo, né? Do fim do mundo, do fim dos tempos, né? Não do mundo, porque o mundo ele não vai acabar. Ele vai passar por uma transformação, né? Então, Deus, ele não destrói o que ele cria. Ele não destrói a sua criação. O mundo vai passar por uma transformação, né? Quem for de Deus, quem fizer a vontade de Deus, vai subir, né? Agora, quem fez a vontade do mundo, da carne, do inimigo, aqui vai ficar e vai perecer. Porque não é justo essas pessoas se salvarem se eles não querem Deus. Então Deus deu a liberdade para cada um. Você pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Deus não vai interferir. Isso é muito importante, né? Santo Agostinho, ele trabalha muito essa questão do livre-arbítrio, né? Claro, Deus fez uma promessa, quando Deus acabou o mundo de água, ele ficou com pena, né? A Bíblia diz que Deus ficou assim, meio triste, ele fez uma promessa, nunca mais eu vou acabar o mundo com água. Porque a destruição foi muito grande. Lembrando também, queridos irmãos, que a palavra fogo na Bíblia significa também purificação. Não só uma coisa que queima, que destrói, que deixa tudo preto, né? Não, a palavra fogo também significa purificação e transformação. Né? Então por que vai vir o fogo? Por causa do pecado do homem. Os pecados dos homens são tão grandes que ultrapassam os céus. O crime, né? A brutalidade, os assassinos, a corrupção. Então é muita coisa grave que somente um fogo vindo de Deus é que pode purificar a alma do homem, né? Mas, como eu disse, né? Você não precisa ter medo e ficar preocupado. Porque se você está fazendo a vontade de Deus,
Deus vai te guardar. Né? Nosso nome já está na palma da mão de Deus. Então, por que nós vamos ter medo se nós estamos com Jesus? E ele fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos, né? Então, o mais importante de tudo é a gente não fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, pegando aqueles textos ao pé da letra. Realmente vai ser assim. Realmente vai surgir um dragão do mar. Meu Deus, não faça isso, né? Por isso que é importante a gente estudar a teologia, porque a teologia ela vai nos ajudar a entender esses textos analógicos, metafóricos, né? Uma linguagem de figura também. Então, a gente nunca pode fazer a leitura fundamentalista dos textos bíblicos. Sempre nós temos que fazer com esse análise teológica e filosófica. Aí a gente vai entender. Porque tem pessoas, Dedé, que lê a Bíblia, lê o Apocalipse e fala: meu Deus, tá vendo, padre? Ó, e vai surgir um dragão cuspindo fogo. Aonde que isso vai acontecer, minha gente? Né? O dragão simboliza aí um sistema político, econômico. É isso que significa. O mesmo se diz da besta, que a besta vai vir. Não é de forma literal, né? Não é de forma literal. Não é, e por isso que nós não podemos pegar o texto ao pé da letra. Aí quando as pessoas lêem o Apocalipse que pega o texto ao pé da letra, faz terrorismo com a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela pode matar, mas pode também te salvar. Pode te levar para o inferno e também pode te levar para o céu. Porque dependendo de como você interpreta um texto bíblico, você pode fazer o mal para uma pessoa. Exato. Não é verdade? Verdade. Então, por isso que nós temos que ter bastante esse cuidado na hora de ler a palavra e também saber passar para os outros. Porque a gente vê tanto terrorismo, minha gente, na internet, né? As pessoas com tantos vídeos assustando o povo, né? Isso não é muito bom, né? Então, isso torna o nosso Deus inacessível. Inacessível, As pessoas falam: eu não sou digno nem de entrar dentro de uma igreja. Exatamente isso. Por causa desses vídeos e desses pregadores. Por causa dessas pessoas. Né? Aí onde eu digo, né? Custa, né? O pastor dessa pessoa chamar a atenção desse fiel, ou o próprio padre também, porque na igreja evangélica tem uns terroristinhas, na católica também tem. Não vamos aqui ficar botando o lixo para debaixo do tapete, né? Existe sim pessoas muito radicais, tanto no meio evangélico como no meio católico. Aí cabe o padre, né, ir lá e falar: meu filho, manere um pouquinho. Você tá sendo muito enérgico, muito radical. Pondera esse discurso, isso, né? Quem é que quer servir esse Deus que tu tá pregando aí? Não esse Deus tão vingativo, Carrasco, né? Carrasco. Esse Deus que só mata, que só manda pro inferno, que só condena as pessoas, que só manda fogo. Não. Antes de tudo isso, ele é amor. O nome de Deus é amor. Né? O nome de Deus é amor, né? Poderoso. Então a gente tem que ver por esse lado também, porque senão ninguém vai querer servir a Deus, ninguém vai querer buscar Deus. Porque é um Deus que só castiga, que manda pro inferno. Mas será que através do medo, colocando medo na galera, né? Colocando medo, existe um inferno, cara. Existe um inferno. Se você não melhorar, se você não seguir esse caminho, existe um inferno. Você não acha que... Eu já vi pessoas falar assim, cara, o inferno não existe. Deus, ele armou essa estratégia, é cabeça, porque senão o ser humano ia continuar mal até ele terminar a vida dele, ele morrer, ele vai ser mal. E se não criasse isso, que existe algo que vai condená-lo, que vai sofrer eternamente, ele não ia melhorar. O que você acha disso? Pois é, meu anjo, é uma afirmação estúpida a pessoa dizer que o inferno não existe, né? Primeiro, nós na Igreja Católica, a existência do inferno é um dogma de fé. O que é essa palavra dogma de fé? É uma verdade de fé que não se pode negar, né? Então os dogmas não se podem negar, é uma verdade de fé que nenhum cristão católico batizado pode negar. Então, mas as outras igrejas, as outras religiões também acreditam na existência do inferno. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que o inferno não foi criado por Deus. Ele existe, mas não foi criado por Deus. Ele foi criado pelo Lúcifer, por demônio. Você sabia disso? Não. Foi. Você sabia, Juliana? Sim, o inferno foi criado por Satanás. Por quê? Porque quando Lúcifer se rebelou contra Deus, lá no começo de tudo, né, a palavra de Deus vai falar em Isaías, né, que Satanás falou, ele era um anjo de luz. Ele falou, ele fez a cisânia dele lá no céu, a confusão, né? O diabo disse, Lúcifer, que era um anjo de luz, o mais belo de todos, o mais lindo, o mais poderoso do céu. Então ele se achou no direito de querer colocar o trono dele acima do de Deus, né? Porque Satanás é narcisista. Então ele falou assim, esse deusinho aí tá muito fraquinho, vou botar o meu trono acima do dele. Então ele foi criando aquela cisânia com todos os anjos no céu, fez aquela rebelião,
e se revoltou contra Deus. Mas por que houve essa revolta? Porque nos planos de Deus ele já mencionava que ele ia se encarnar na pessoa do filho. Então, um dos motivos também para o demônio se rebelar contra Deus foi que ele falou: jamais eu iria adorar o Filho de Deus. Se o Filho de Deus se tornar carne, muito inferior a nós, a mim, jamais eu iria adorá-lo. Eu não vou adorar um inferior a mim. Então, os teólogos dizem que um dos motivos maior para o demônio ser precipitado do inferno foi esse, porque ele não quis adorar o Filho de Deus encarnado. Então, quando Deus o expulsou do céu, junto com São Miguel, que São Miguel Arcanjo ficou no lugar do Lúcifer, por se tratar... É uma doutrina católica, mas eu quero que vocês entendam. Então, o nome Miguel, o anjo Miguel está na Bíblia, está no Apocalipse. O nome Miguel vem da língua hebraica, significa quem como Deus. Então, quando o diabo se revelou lá no céu contra Deus, ele pulou na frente, houve aquela briga, né? Ele pulou na frente e falou, quem como Deus? Ou seja, esse arcanjo defendeu a honra de Deus. Por isso que o nome Miguel, traduzido da língua hebraica, significa quem como Deus. É a força de Deus, é aquele que defende as coisas de Deus. E aí, quando Deus precipitou com os anjos do bem, Lúcifer e todos os outros anjos, existe 9 coros dos anjos. De cada um desses coros, Satanás iludiu vários anjos, milhões e milhões, para ir com ele. Para ir com ele. Então, os anjos do bem, Deus precipitou do céu abaixo. Aí, neste momento, nasceu o inferno. Aí ele criou a morada dele. Para ele e para os anjos malignos dele. Então, o inferno não foi criado por Deus e nem para os homens. Demônio criou, Satanás criou para ele e para seus demônios. Sim. Mas o homem se rebelou contra Deus, contra os projetos de Deus e, usando do seu livre-arbítrio, escolhe o caminho da treva, escolhe o caminho do mal. Então, o que é que Deus pode fazer por essas pessoas? Nada. Por quê? Porque nem eles mesmos acreditam em Deus. Né? Então, Deus dá essa liberdade para o homem escolher o bem ou o mal. Né? Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu essa liberdade. Ele não deu a liberdade para Adão e Eva? Uhum. Olha, todos os frutos vocês podem comer, menos aquele, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, veja que o demônio já existia, né? Porque já tinha sido precipitado, né? A serpente foi lá, iludiu Eva. Não, ele está mentindo. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão deuses também como ele. Ele não quer isso. Ele não quer defender, ele não quer dividir a santidade dele com vocês. Eva deixou se enganar. E comeu do fruto proibido. Com a liberdade que Deus deu. Os anjos também, eles têm a liberdade, eles são seres espirituais dotados de liberdade. Então, todos os anjos criados por Deus, eles têm a liberdade de escolher o Criador ou rejeitá-lo. Foi por isso que foi uma legião de anjos que acompanhou Lúcifer, entende?